Hoje nós vamos apresentar a aula número 3, a terceira aula dessa série de vídeos que nós estamos apresentando sobre a educação financeira. Nós falamos na segunda aula sobre Deus como proprietário de todas as coisas. E hoje nós vamos falar que ele, como proprietário, ele tem uma parceria conosco. E a nossa parte nessa parceria é ser fiel ao proprietário de todas as coisas, que é Deus. Em 1 Coríntios 4:2 está escrito: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um dos despenseiros seja encontrado fiel. Para os que são servos de Deus é exigida a fidelidade. Ou seja, para quem administra o que pertence a Deus, a fidelidade é o único critério de responsabilidade exigido. Então, a palavra que mais define a nossa parte nessa parceria é mordomo ou mordomia, que significa gerenciar, administrar o que é de outra pessoa, nesse caso, nós administrando o que é de Deus. Na Bíblia, um mordomo tem uma grande responsabilidade em administrar tudo o que pertence ao seu mestre, que é o seu Senhor. Então, encontramos na Bíblia Deus como mestre, como Senhor, nos dando autoridade para sermos mordomos ou gerentes daquilo que pertence a Ele. O Salmo 8 e o verso 6 está escrito: tu fizeste o homem dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Ou seja, Deus não nos deu o título de proprietário de nada, mas Ele nos fez dominar sobre aquilo que é propriedade dEle, que é posse dEle. Nessa parceria, Ele nos deu uma responsabilidade, a nossa única responsabilidade. É resumida em 1 Coríntios 4:2, onde Paulo escreveu: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros ou dos mordomos é que cada um deles seja encontrado em fidelidade. A nossa responsabilidade é a fidelidade que Deus exige de nós. É preciso entender o que o proprietário requer de nós, os mordomos. Para isso, ele nos deu um manual do fabricante, que é a Bíblia. E nela vamos aprender como gerenciar as posses do proprietário. Ser fiel com aquilo que nos foi confiado, que não é nosso. O Senhor exige que sejamos fiéis, não importa se a quantia que Ele nos confiou é grande ou pequena. A parábola dos talentos nos mostra isso. Mateus 25, 14 e 15. Um homem, ao sair para uma viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1. Deu a cada um de acordo com a capacidade deles. Ao retornar, o Senhor pediu que cada servo prestasse contas da sua fidelidade na administração dos talentos que lhes foram confiados, que tinham recebido quando o seu senhor viajou. O Senhor reconheceu o servo fiel que recebera 5 talentos.
Em Mateus 25, 21, ele diz: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. É interessante notar que o servo que recebeu 2 talentos, recebeu a mesma recompensa que o servo que ganhou 5 talentos, lá em Mateus 25, 23. O Senhor, que é o proprietário de tudo, recompensa a fidelidade, independente da quantia pela qual somos responsáveis e que Ele nos confiou. Recebendo muito ou recebendo pouco para administrar, devemos ser fiéis. O que importa não é o que eu faria se tivesse R$1 milhão, mas o que estou fazendo com os R$10 que tenho agora. Segunda coisa, devemos ser fiéis em toda a área de nossa vida. Deus requer que sejamos fiéis na administração de 100% do dinheiro confiado a nós. Não somente dos 10%. Nós somos responsáveis pela fidelidade em administrar os 100% que nos foi confiado. Infelizmente, a maioria dos cristãos tem recebido ensinamento para administrar só os 10% de toda a sua renda. Que é a área de contribuição para a manutenção da obra. Uma coisa é 10% para a obra. Uma coisa é os outros 90% que você fica para administrar. Você também tem responsabilidade de administrar bem. De saber como gastar aquilo que Deus lhe confiou. Deus nos chama para uma prestação de contas em amor. Porque o Senhor sabe tudo sobre você. Hebreus 4:13 está escrito que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está encoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Salmo 139, do 1 ao 3, está escrito: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Conhece todos os meus caminhos. Então o Senhor sabe tudo sobre nós. Não há nada que você possa fazer ou pensar que o Senhor, o proprietário, não saiba. Sua vida, seu passado, seu presente e seu futuro é um livro aberto para Ele. A parábola dos talentos termina com a prestação de contas dos servos com o seu Senhor. Mateus 25, 19, está escrito: depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Segundo Coríntios 5, 9 e 10, Paulo escreve: é por isso que também nos esforçamos, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Cada um de nós estará um dia diante do Senhor, o proprietário, e teremos de prestar contas pela forma como administramos os recursos que Ele nos confiou. Devemos nos lembrar de que todas as decisões de gastar são decisões espirituais com consequências eternas. Nossa vida na Terra é muito breve comparada com a eternidade. No entanto, a maneira como vivemos na Terra influenciará nossa vida na eternidade.
O mordomo, que somos nós, né, o mordomo fiel, vai desfrutar de 3 benefícios quando ele é fiel em administrar aquilo que é do proprietário, que é Deus. Primeiro, ele vai experimentar uma comunhão mais íntima com Cristo. Devemos lembrar-nos de que o Senhor falou para o servo que havia sido fiel ao cumprir suas responsabilidades financeiras. Mateus 25, 21, ele vai dizer, entra no gozo do teu Senhor. Então nós temos a oportunidade de entrar numa comunhão mais íntima com o nosso Senhor, ao sermos fiéis com as posses que Ele nos tem dado. Segundo, seu caráter será desenvolvido. Deus usa o dinheiro para refinar nosso caráter. O processo de adquirir, economizar, gastar e contribuir nos molda inconscientemente. Ou você se torna senhor do dinheiro, ou o dinheiro se torna senhor de você. Através da Bíblia, há uma íntima correlação entre o desenvolvimento do caráter de uma pessoa e a forma como ela administra o dinheiro. Terceiro, colocará ordem financeira na sua casa. Ao aplicarmos os princípios da economia de Deus, em nossas finanças acontecerá. Ou seja, você vai começar a sair das dívidas, gastará de maneira mais sábia, economizará para o futuro e vai ofertar mais para a obra de Deus. A fidelidade, ela tem princípios. Se desperdiçarmos as posses que não é nossa, mas nos foi confiada, o Senhor nos removerá da posição de mordomos. Lucas 16, 1 e 2, havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os bens desse homem rico. Então, mandando chamar, lhe disse, que é isto que ouço a teu respeito. Presta contas da tua administração, porque já não pode mais continuar nela. Nessa passagem, há dois princípios que são aplicáveis a nós. O primeiro é, quando desperdiçamos as nossas posses, isto se torna de conhecimento público e produz um mau testemunho. O Senhor nos retirará da posição de mordomos se defraudarmos aquilo que Ele nos deu. Então precisamos ser fiéis nas pequenas coisas. Em Lucas 16 e 10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se tivermos o caráter para sermos fiéis com as coisas pequenas, o Senhor sabe que poderá nos confiar maiores responsabilidades. Fidelidade com o que é dos outros é necessário que nós tenhamos como administradores daquilo que não nos pertence. Lucas 16, 12. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Este é um princípio frequentemente esquecido. Você é fiel com as posses de outra pessoa, em administrar as posses de outra pessoa? Você não tem zelo com o que pertence ao seu patrão, porque é do seu patrão, você estraga, você gasta à vontade? Você desperdiça energia quando está, por exemplo, em um quarto de hotel? Ah, estou pagando aqui a diária do hotel, vou deixar o ar ligado, vou deixar as luzes ligadas, vou deixar a televisão ligada. Você pensa assim? Em administrar uma hospedagem de hotel dessa maneira? Quando usa algo emprestado, você é cuidadoso quando vai devolver? É preciso pensar nessas coisas. Alguns não têm recebido mais porque têm sido infiéis com as posses dos outros. Lembre-se, tudo pertence ao proprietário que é Deus. Você é apenas mordomo, gerente, administrador do que não te pertence. Tudo pertence a Ele. Deus em Cristo abençoe você. Na quarta aula vamos estar falando sobre quando se deve. A dívida nos torna escravo delas.
Em nome de Jesus, até a próxima.